Olá, que bom que você está com a gente. Olha só, você já sabe, mas nunca é demais repetir. Não deixa de participar do Manhã no Ar, não. Se você quiser fazer uma reclamação, denúncia, mostrar algum flagrante, algo que esteja acontecendo perto da sua casa ou do seu trabalho, é só gravar uma mensagem de áudio e vídeo e enviar aqui para o nosso WhatsApp. Você já sabe, mas vou repetir o número, é 992258767 ou postar também na nossa página do Facebook. Você sabe, você tem acompanhado, cada vez maior o número de pessoas que têm interagido. A gente adora, a gente fica muito alegre em poder mostrar um problema e apontar uma possível solução para o seu problema aqui no Manhã no Ar. A gente fica honrado quando você faz o programa junto com a gente, então não deixa de participar. E olha, hoje o tempo está melhor, mas com chuva nos últimos dias em toda a região. O Rio Negro atingiu a cota de emergência. Bairros mais baixos da cidade, como o Educandos, da Zona Sul, já estão sendo atingidos pelas águas. E a previsão do Serviço Geológico do Brasil é que até o mês de junho o rio continue subindo. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Márcio Azevedo, que está no Educandos e traz os detalhes para a gente. Bom dia, então, Márcio. Oi, Daniela. Nós estamos aqui no Educamos, como você falou, que é um dos 3 bairros mais atingidos. Na verdade, 9 bairros da nossa capital já estão sofrendo com a cheia do Rio Negro. Como você disse, ontem atingiu a cota de 28 metros 97 centímetros. Ultrapassou em 4 centímetros a cota de emergência, que é de 28 metros 94 centímetros. A preocupação é a seguinte, Daniela. Essa cota de emergência, ano passado, só foi atingida no dia 21 de maio. Esse ano, 2 dias antes, o Rio Negro ultrapassou. E aí, o que acontece? As autoridades, como Defesa Civil, já começam a disparar alertas. Aqui onde nós estamos, no Educandos, como você pode ver, olha, já foram construídas marombas aqui, olha, você vê os moradores utilizando essas marombas para tentar fugir, escapar. Ó, tudo alagado aqui, tudo alagado. Os moradores, pior que convivem com esse problema todo ano. Aqui a gente vai caminhar para mostrar. A água está invadindo as casas. Eu vou conversar com esse senhor aqui que está na sacada da casa dele. Vamos tentar chegar, Daniela, porque aqui a gente tem que tentar se equilibrar. Senhor, bom dia. O senhor chama? Como é que é o seu nome? Domingos. Seu Domingos, todo ano é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que já foi feito além dessas marombas? Já veio alguém da prefeitura, do governo aqui? O que já foi dito? Rapaz, até aqui eu não sou muito coisa, porque eu sou meio novo aqui, mas é pra frente, né? O senhor está aqui, olha, ele é meio novo. A gente vai conversar com a dona Antônia ali, que a gente tinha conversado com ela antes, mas ela saiu para tomar um cafezinho. E ó, calma, dona Antônia, vamos conversar aqui. A senhora me dizia que todo ano é o mesmo problema, sobe água, eles vêm, constroem maromba, mas não passa disso. É, todo ano é isso. Todo ano é essa arrumação aí, prometo que vão fazer não sei o que, não faço nada. Todo tempo é isso. E não faço tudo a maromba, a ponte, só faço ali, ó. Até ali os outros estão tudo para lá sem ponte. A sua casa, ano passado, chegou a água a atingir? Porque eu vejo que ainda falta um pouco para a água chegar no seu... Só chegou aí, na cabeça desse pau aí ano passado, agora os outros aí alagou tudo. A senhora está preocupada? Fica preocupada todo ano? Estou preocupada, porque eu tenho meu filho que mora para ali. E eu não sei também, ninguém sabe até quando vai chegar essa água esse ano, né? É, Daniela, essa é a preocupação de quanto mais o Rio Negro vai encher. A gente viu a chuva desses 2 últimos dias, mas a gente sabe que essa chuva, segundo o CPRM, ela não influencia, essa chuva que cai aqui na região de Manaus, não influencia essa enchente, essa subida dos rios. Né? O que influencia são as chuvas que caem lá na cabeceira, na região de Itabatinga. Segundo a Defesa Civil, Daniela, já são 4.000 famílias atingidas, 3.000 só na nossa capital, 1.000 na área rural aqui de Manaus. Sobre essa questão de enchente, da vazante, ontem nós conversamos com o diretor do CPRM, que falou sobre esse momento que está a subida do Rio Negro aqui na nossa capital. Uma previsão ainda difícil de fazer. Em Tabatinga, que é a entrada do Rio Solimões no Brasil, o rio encontra-se instável. Já tem uma semana que ele está parado. Na medida em que começar a descer o rio em Tabatinga, 20 dias depois nós vamos ter esse efeito aqui na cidade de Manaus. E, portanto, eu penso que essa situação de emergência deve perdurar ainda pelo menos até a primeira quinzena do mês de junho aqui para a cidade de Manaus. Olha só aí a entrevista do Marco Antônio, com as informações ao vivo do Márcio Azevedo. O Marco Antônio, que é um dos grandes conhecedores, né, desse ciclo das águas amazônicas. A previsão que o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, faz todos os anos é uma informação confiável, até porque eles contam com uma rede de mais de 300 ribeirinhos, né, que são as pessoas que fazem essa medição.
Amazonas e abastecem os cientistas, os geólogos aqui de Manaus com essas informações. Então eles fazem cálculos, fazem a medição e conseguem assim fazer a previsão de cheia e de seca também. Esses ribeirinhos que formam essa rede são fundamentais para que as previsões do Serviço Geológico do Brasil acabem se concretizando. E esse serviço é fundamental também para que as autoridades possam se precaver, se prevenir, se planejar de que forma possa ajudar essas pessoas, como a gente mostrou aqui ao vivo com o Márcio lá no Educandos, que já vivem uma situação difícil, construindo realmente pontes para ter acesso à casa. A gente continua acompanhando a situação da cheia, que, como foi dito na entrevista do Marco Antônio, deve perdurar pelo menos até meados do mês de junho. E a chuva forte de ontem pela manhã causou vários prejuízos pela cidade. A Defesa Civil do município registrou até o fim da tarde 27 ocorrências. As zonas leste e norte da cidade foram as mais atingidas. Desespero. Foi só uma vez hoje, eu tudo de uma vez. Aí não deu tempo de nós tirar nada, nós não atravessamos nada, não deu tempo de nada levantar nada, ficou tudo dentro d'água mesmo. Para não perder tudo, Graça suspendeu os móveis. As caixas de refrigerante serviram como suporte. A dona de casa, que mora no Monte Sião, zona norte de Manaus, tentou adaptar sua residência para os alagamentos, mas nem isso funcionou. Aí quando a água entrou foi de uma vez, tudinho, ó, dentro do banheiro por tudo, olha. Oh, meu Deus, eu não sei não, olha, paguei tão caro para esse trabalho para ver se tinha um sossego, mas foi pior. Na comunidade Valparaíso, zona leste, dezenas de moradores passaram pela mesma situação. Por aqui, as ruas viraram rios. Dona Raimunda não conseguiu suspender todos os móveis. Quando meus filhos estão, é bom. E quando está só eu vou refugado aqui, porque não tem quem me ajude. É assim que eu estou. Os prejuízos aumentam a cada chuva. Não deu tempo para a gente suspender e salvar algumas coisas. A gente não sabe o prejuízo, o que aconteceu, como foi que as coisas estão nesse momento. Só sei que nós estamos aqui nesse prejuízo, nessa situação. É muito lastimável, é muito triste. É isso mesmo, é lastimável, é triste quando a gente vê pessoas nessa situação. A chuva ontem realmente foi muito forte durante toda a manhã, pelo menos, e início da tarde, como a gente mostrou, inclusive, ao vivo pelo RC Coop, a cidade inteira, sobretudo zona norte, zona leste, muito carregada de nuvens, e acabou acontecendo tudo isso nas casas das pessoas que moram próximo aos igarapés. É realmente lamentável, a gente se solidariza com quem passou ontem por esse tipo de problema por causa da chuva que caiu ontem na nossa cidade. Vamos agora à rádio, ao estúdio da Rádio A Crítica, conversar com o Wilson Lima e com o Newton, que já estão no ar, olha só. Vocês me ouvem, meninos? Tudo bem? Oi, Dani. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom, a gente não está ouvindo a Daniela Sayag aqui, mas enfim, a gente estava falando aqui, Daniela Sayag, sobre a subida do Rio Negro, né? 4.000 famílias já estão sendo atingidas por conta disso, famílias aqui na capital e também famílias na zona rural. O nível do Rio Negro ontem foi de 28 metros e 97 centímetros, já superou, na verdade, aquela cota de emergência de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. A medição de hoje deve estar sendo feita daqui a pouco e ainda não está publicada aqui no Porto de Manaus. E a gente acompanha também aqui, Daniela Sayag, os bastidores da política. O Newton Correia tem informações de um encontro que aconteceu em Brasília. Houve um encontro ontem, Dani, um encontro muito interessante e casual. O encontro entre o governador José Mello e o ex-governador, senador licenciado, ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A coisa assim foi muito mesmo ao acaso. O que aconteceu? Eles não se falam há muito tempo, tem mais ou menos um ano e pouco que não se falam, porque Braga era candidato ao governo, não queria que Mello disputasse também o governo do estado, mas o Mello bateu o pé, disse que seria candidato, foi candidato, ganhou as eleições e não se falaram. Durante os debates, inclusive, em que eles se encontravam no ano passado, eles se evitavam, um para um lado, outro para o outro, não se cumprimentavam. Braga, aqui no debate da TV A Crítica, por exemplo, falou com todo mundo, só não falou com o José Mello no debate do primeiro turno. E
ontem, casualmente, eles se encontraram. E foi assim, Daniela. O governador José Mello é amigo do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, que hoje é ministro de Turismo. E o Eduardo Alves estava reunido com outros Eduardos. O Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, o Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia, seu hoje inimigo nesse terceiro turno que estão disputando, e estavam conversando com o Michel Temer. O governador José Mello chegou, estava se dirigindo a uma mesa e de repente viu o Eduardo Alves. Se dirigiu a Eduardo Alves e na hora que abordou Eduardo Alves, o Eduardo Braga também olhou para ele. E aí os dois não tiveram como negar um cumprimento. É uma troquinha de palavras, é claro, daquela tipo assim, tudo bem? Como vai? Mas não passou disso não, né? Foi puro acaso, pura coincidência mesmo. Pura coincidência. Isso aí não tem nada mais, não tem nenhuma sinalização de bandeira branca, nada, né? Não tem não, estão em guerra mesmo. É aquele encontro que não tem jeito. Mas será que ele não viu, não, Newton? Porque assim, de longe a gente consegue ver as pessoas, ok, que ele foi falar com um amigo dele, ministro, mas será que também não foi ali por perto para tentar botar panos quentes? Não, foi casual mesmo. Foi casual mesmo. Eu conversei com 2 deputados federais do Amazonas que estavam lá e conversei também com assessores de imprensa, de parlamentares que estavam ali. E a descrição é exatamente... Tem um deputado que disse o seguinte... Eu vi na hora que ele foi ao grupo, parecia que ele só tinha olho pro Henrique Eduardo Alves. E no momento que abordou, que ele chegou, houve uma certa surpresa. Então, o acaso acabou colocando os dois frente a frente. Houve um impacto aí, uma saia justa. Houve uma saia justa, agora bem interpretada por eles e... É claro que não passaram recibo para todo mundo, né? Lógico que não, nem pode pela autoridade que são, né? Pelos cargos que ocupam. Exatamente, ali estão representadas 2 autoridades, né? É um ministro de Estado e um governador de Estado. Então, é claro que ali o que pesa não é Eduardo, não é Mello, é a função que eles exercem. E por falar nisso, o governador José Mello tem aí um encontro previsto para hoje, deve se encontrar com o presidente do Congresso, presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse encontro, por sinal, em Brasília, que acabou ocasionando o encontro entre José Mello e Eduardo Braga, foi para discutir tratados, inclusive binacionais, do Brasil com a China, mas que o estado do Amazonas também conseguiu negociar largas vantagens nesse acordo, não é isso? Exatamente, atendendo aí algo em torno de R$1 bilhão para o estado do Amazonas. Então é uma fatia muito grande de um bolo de 160 bilhões do acordo de cooperação técnica entre o governo brasileiro e o governo chinês. Os chineses querem chegar ao Pacífico via Amazonas. O governador José Mello tem um projeto de duplicação, de ampliação, de melhoramento da M010. Quem sabe não sai agora, né? E nesse pacote de cooperação, o Amazonas está incluído. Tomara, vamos torcer. E você, Wilson, o que você traz de novo pra gente? Bom, a gente tem um caso aqui, Daniela, muito curioso, de um bebê de 10 meses que havia sumido lá no bairro do Zumbi. Essa notícia circulou ontem e o bebê foi encontrado. Mas assim, uma notícia muito estranha, porque a mãe estava na frente da residência e de repente o bebê desapareceu e ela estava desesperada, aquela coisa toda, e o bebê estava com... A bebê, na verdade, de 10 meses, estava com um irmão. A gente tentou contato com a mãe para que ela pudesse comentar sobre o assunto e não conseguiu encontrá-la. No caso, o tio da criança levou para dar uma volta e não avisou para a irmã. Exatamente. Meu Deus, como pode? Imagina o desespero dessa mãe. Assim, alguma coisa tem de estranho aí também, né? Bebê, não sei, enfim, não desaparece assim. E eu acho difícil alguém, de repente, pegar um bebê e não avisar ninguém, não avisar a mãe e sair para passear. Enfim, a polícia está investigando o caso e, inclusive, vai conversar com a mãe e conversar com esse tio. Felizmente, então, o bebê apareceu, né? Sim. O que mais, meninos? É tudo por hoje?
Bom, o Neuton Correia vai trazer os bastidores da política, inclusive vai comentar a indicação do Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a aprovação dele. Ele foi aprovado ontem pelo Senado e isso daí indica uma vitória nos bastidores, né, do Renan Calheiros sobre o Planalto, só que aí ele compra uma outra briga, né? Ele arruma um outro problema. Por quê, Neuton? Exatamente, porque ele vai ser relator de um processo contra o algoz dele no Senado, o Renan Calheiros. Lembra que o Renan montou todo o esquema para reprovar o Fachin? Então, agora o relator do processo dele no Supremo Tribunal Federal, um processo em que Renan responde de falsidade ideológica, o Fachin vai ser o relator dessa matéria. E ontem já foi abordado sobre isso. E disse, não, o Renan Calheiros atuou como magistrado. Obrigada, meninas. Então vocês continuam acompanhando essas informações dadas pelo Wilson Lima, comentários do Neuton Correia. Agora, se você tiver que sair de casa nesse momento para levar o filho na aula, para ir trabalhar, liga aí no 93.1 na Rádio A Crítica e continue acompanhando a Crítica Notícia. Obrigada, meninos. Até amanhã. Muito obrigado, Dani. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Nós conversamos com a Dani. Vamos ver, então, como é que está o tempo e o trânsito nessa quarta-feira? Vamos lá com a Adeilson Albuquerque, que já está a bordo do RC Cop, lá em cima, mostrando tudo ao vivo pra gente agora. Bom dia, Adeilson. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia também para o papai, para a mamãe, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta quarta-feira, de tempo bastante fechado. O clima-tempo prevê para hoje 13 milímetros de chuva. Neste exato momento aqui na Zona Leste, mais especificamente no Armando Mendes, já começa a chover. Daqui a pouco, pelo que tudo indica, chuva em toda a nossa cidade. Nós estamos sobrevoando neste momento, a gente mostra que o tempo é fechado. Neste momento aqui na Zona Leste da capital do Amazonas. Vamos lá para baixo, Alex Gomes. Se a gente perder tempo, só para trazer informações do trânsito, Dani, aqui na Altasmirim. A gente observa que por aqui o trânsito é bastante lento, principalmente devido àquele ônibus em pane mecânica. A gente vai mostrar ali o ônibus em pane mecânica bem aqui, no meio da pista da Altasmirim, neste trecho, Dani, que compreende aqui a bola do São José até a chegada aqui a bola da Samsung. Está ali, ele está no meio, são 3 faixas e o ônibus em pane mecânica no meio ali da faixa, na terceira faixa, na faixa do meio. E para quem vem de trás, quem vem do São José em direção à bola da Samsung, já tem que desviar. Então a gente chama a atenção do Manaus Trans, porque já começa a chover aqui na Zona Leste da nossa cidade, pista molhada, e ainda com este ônibus em pane mecânica, o trânsito vai ficar muito mais prejudicado na manhã desta quarta-feira. Dani. Repete então, Adeilson, na Altasmirim, o problema mais ou menos em que altura, hein? Bem aqui na Altasmirim, só para ressaltar, no trecho que compreende a bola do São José, certo, até a chegada aqui da bola da Samsung. Só para a gente dimensionar, vamos fechar no ônibus, Alex. Vamos fechar no ônibus, está lá, ó. O ônibus está ali, em pane mecânica, na faixa do meio. Agora vamos abrir só para a gente mostrar a bola da Samsung. Para quem vem do São José em direção à bola da Samsung, está aí, ó. Aí, é neste trecho que compreende o São José até a chegada da bola da Samsung, aqui no Armando Mendes, onde é que está exatamente o ônibus em pane mecânica. Alô, alô, Manaus Trans, para essa situação. Daqui a pouco o trânsito vai ficar muito complicado na manhã de hoje, Dani. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco a gente volta com vocês em outro ponto da cidade, ao vivo, nosso RC Cop. Agora vamos falar de outro assunto. A ala jovem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus vai se antecipar em uma mobilização nacional contra impostos. Sabe o que eles vão fazer? Reduzir por um dia o preço da gasolina como forma de protesto. Opa, protesto bom, hein? Abastecer o carro a R$ 2,20 o litro da gasolina. Parece sonho, mas é isso que vai acontecer na próxima quinta-feira no posto 3000, da Avenida de Jama Batista. Para cobrar esse valor, foi retirada a carga tributária do combustível. A CDL Jovem pretende, com isso, chamar atenção para o volume de impostos que é cobrado atualmente. Este motorista se assustou quando soube da notícia. Eu queria saber para onde vai esses impostos todinho, né? Tanto deveria ir para a saúde, para a segurança, para essas coisas. No total, vão ser vendidos 5.000 litros com um limite de 20 litros por pessoa.
A venda vai começar às 7 da manhã e vai ser organizada por senha. A ideia é antecipar a mobilização pelo Dia Nacional da Liberdade de Imposto, marcada para o dia 25 deste mês. Os organizadores do movimento querem lembrar que até esse dia o governo cobra cerca de 36% de tributos em cima de tudo que se consome. Em alguns produtos, a cobrança é ainda maior. No tênis importado, o consumidor paga 59% de tributos. Na energia elétrica, 48%. Nos videogames, 72%. E no perfume importado, o valor chega a 78% só de imposto. Toda essa alta carga tributária deixa muita gente revoltada. Só é aumento, só é imposto cobrado. E cadê as benfeitorias? Cadê? Não tem. Então isso é revoltante, entendeu? Para toda a classe. Verdade, a gente vê pouca benfeitoria diante da quantidade de impostos que a gente paga. Tem uma coisa também interessante, gente, a gente está pagando imposto, às vezes nem sabe que está pagando, sabe por quê? Porque ele é embutido no preço que vem pra gente, para nós consumidores. Está lá aquele imposto embutido e a gente nem sabe. Em outros países aí, como os Estados Unidos, por exemplo, só para citar um exemplo, o imposto é separado, então a gente paga o preço e paga algo a mais pelo imposto. A gente sabe exatamente quanto está pagando e o quanto a gente tem que cobrar das autoridades pelo uso devido daquele imposto que a gente paga. No Brasil não, está ali embutido, a gente acaba achando que aquele é o preço total do produto, não consegue nem ter esse nível de consciência, de cobrança, nem todo mundo consegue ter esse nível de cobrança. E quando a gente passa ali pela Djalma Batista e vê esse impostômetro, esses números assim correndo, não sei se vocês já repararam, ali logo depois que sai do viaduto, naquela esquina com a da Cir Vargas, tem esse impostômetro. Chega a dar uma agonia ver aquele número correndo todo o tempo. E a gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro. Bem, o Rômulo de Castro está ao vivo com um dos organizadores desse protesto que a gente mostrou, que vai trazer mais detalhes para a gente de como vai funcionar a venda da gasolina. Oi, Rômulo, tudo bem? Qualquer um vai poder ter acesso a essa gasolina mais barata? Qualquer um, Daniela, muito bom dia a todos, desde que você aí de casa seja um dos 250 primeiros motoristas a chegarem lá no posto 3000, como a gente viu aí na explicação da Yolanda Mendes. Você vai se apressa, a partir de 4h30 da manhã tem acesso a esse desconto. A gasolina, que custa atualmente entre R$ 3,60 e R$ 3,80, vai cair para R$ 2,20 apenas nesse dia. O Eric Bandeira é o coordenador regional da CDL Jovem e é quem encabeça também essa promoção. Eu queria que você explicasse, para a gente entendesse um pouco melhor do que realmente se trata. É um protesto? É uma forma de mostrar para o contribuinte como é que funciona o imposto aqui no Brasil? Isso. Bom dia, primeiramente, Daniela. Bom dia a todos que nos acompanham. É um pequeno protesto pacífico para mostrar para a população o peso da carga tributária em cima dos produtos e serviços da rotina da família brasileira. Todo mundo já sabe todo mundo está careca de saber que a carga tributária brasileira é muito grande. Isso é grande porque o Brasil é um país, o Estado é muito grande, gasta muito. Mas assim, esse evento serve para mostrar para a população o quanto pesado é a carga tributária, são os impostos no custo dos produtos e serviços que eles consomem no dia a dia. E a gasolina é um produto que faz parte do orçamento das famílias. Então, deduzindo os impostos do combustível, a gente pode mostrar realmente quanto custaria caso os impostos fossem zerados ou se a gente reduzisse um pouco ou bastante a carga tributária, né? O resultado disso é mais dinheiro no bolso do cidadão. Agora, por que a gasolina? Olha, a gasolina, como eu falei, ela faz parte do orçamento de muitas famílias brasileiras, né? Quase mais da metade das famílias brasileiras tem o custo da gasolina no seu orçamento, né? Para abastecer seus veículos, carro, moto, para poder se locomover de maneira mais eficiente. Então, fica mais fácil da população identificar o peso dos impostos em cima de um produto que eles conhecem muito bem. Agora, isso é um fato isolado aqui da capital amazonense? É um evento daqui ou ele acontece de forma nacional também, Eric? Como é que vocês querem chamar a atenção da sociedade, dando aquele desconto num dia, explicando? É local ou não? Bem, legal. O DLI, o Dia da Liberdade de Impostos, é um evento nacional. Ele começou em Belo Horizonte pela CDL Jovem, foi idealizado em 2007
pela Belo Horizonte de CDL Jovem, pela CDL Jovem de Belo Horizonte. E ele chegou em Manaus em 2011, na própria CDL Jovem. Eu fazia parte, eu era membro da comissão naquele ano, e a gente viu que realmente a população se interessou pelo assunto. Dali, o que é? O brasileiro trabalha 145 dias para pagar seus impostos. Se você dividir o ano, mais de um terço do ano o brasileiro trabalhou para pagar seus impostos. E essa data, entre o dia 20 e 25 de maio, a gente usa ela para celebrar o fim desse período que o brasileiro passou trabalhando para pagar seus impostos. A partir daí, tudo que ele produz trabalhando alusivamente é para ele, pertence a ele. Então a gente escolhe esse dia para poder celebrar e mostrar para a população realmente o peso da carga tributária. Agora, no meio disso tudo, com certeza você aí de casa está muito interessado em relação ao posto em que a gasolina vai custar R$ 2,20 daqui 2 dias. Vamos só reforçar o local. Vamos lá. O evento vai acontecer no posto 3000, na Avenida de João Batista. Tá? É um posto que fica lá direito, sentido centro. É um shopping, hoje tem um supermercado lá. Então, a gente vai disponibilizar 5.000 litros para os primeiros 250 veículos que chegarem lá. A gente vai limitar 20 litros por veículo para poder... A ideia é que a população possa experimentar um pouco desse produto sem imposto. Como seria esse produto sem imposto? Então, a população vai sentir um pouco o gosto. Queria eu poder financiar um pouco mais para a gente poder abastecer pelo menos todo o tanque desses 250 carros. Ok, Eric, muito obrigado pela informação. Então vamos degustar apenas um dia, né, Daniela, dessa promoção. Volto com você. Esse dia, por sinal, que é amanhã, não é isso? É amanhã, quinta-feira. Depois de amanhã. Hoje é amanhã, quarta? quer ver a pergunta? Hoje é quarta, é amanhã, não é isso, Eric? Tô perdido aqui, que hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, véspera do evento. O evento acontece amanhã a partir das 7 da manhã, gente. Às 4h30 da manhã eu já estou lá distribuindo as senhas, tá? Vale lembrar que são 250 senhas numeradas, então o carro número 251, que chegar lá, ele não vai conseguir aproveitar a brincadeira. Amanhã, obrigada, Eric. Hoje é quarta-feira, Rômulo. É cedo, mas já acordamos, Rômulo, desde madrugada. É o efeito. Obrigada, Eric. Obrigada, Rômulo. Valeu aí pelas informações. Isso que o Eric falou é verdade. A gente sabe que tem estudos que mostram que o brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março e abril só para pagar imposto. Quer dizer, se a gente dividir a quantidade de impostos aí pelos números básicos, né, para a vida do cidadão, a gente chega à conclusão que agora, e no mês de maio, é que a gente de fato começa a trabalhar, digamos, para a gente, os outros 4 meses, os primeiros meses do ano, como ele falou, a gente trabalha para pagar imposto. Gente, no Brasil, que absurdo, já que é assim, que a gente pelo menos consiga cobrar e ter o retorno de serviços públicos bem feitos, um bom atendimento à população. Agora vamos mudar de assunto. A Justiça anunciou na tarde de ontem mais uma condenação para o ex-policial militar Moacir Jorge da Costa, conhecido como Moa. Ele é acusado pela morte do traficante Cleomir Pereira Bernardino, o caçula, ocorrida em janeiro de 2007. O Moa, você sabe, é um dos envolvidos aí no caso Wallace, que teve grande repercussão nacional. Depois de 7 horas e meia de julgamento, a sentença foi anunciada. A juíza do primeiro tribunal do júri, Mirza Thelma, condenou o réu Moacir Jorge Pessoa da Costa a 12 anos de prisão pelo homicídio de Cleomir Pereira Bernardino, o caçula, ocorrido em janeiro de 2007. A defesa pedia a condenação por homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos. A condenação inicial foi de 13 anos por homicídio qualificado, mas a juíza subtraiu 1 ano da pena porque em 2012 o Moa confessou o crime. Nessa terça-feira, porém, o acusado mudou o discurso, dizendo que teria sido coagido pelo então secretário de Inteligência, Tomás Vasconcelos, mas não teve jeito. Durante a instrução processual, tanto na delegacia, na fase do inquisitório, quanto durante a instrução que foi presidida por mim, ele confessou. Por isso ele tinha direito a essa atenuante da confissão. Durante o julgamento das 5 testemunhas convocadas, apenas a mãe do acusado compareceu. Esta é a 2ª vez que Moa é julgado por este crime. Em 2012, ele foi absolvido e Rafael Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, também envolvido no caso, foi condenado a 9 anos de prisão. O Ministério Público recorreu e conseguiu anular o julgamento, alegando que Moa não poderia ser absolvido, já que tinha confessado o crime. Atualmente, Moa cumpre pena de 15 anos no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim por outros crimes.
A defesa ainda não decidiu se vai recorrer. São 7 horas em ponto, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco volta aqui no Manhã no Ar com denúncia. O Ministério Público investiga uma denúncia de que a água usada ali no IML, nos exames de necrópsia, estão sendo descartadas sem nenhum tratamento no Igarapé, que passa logo atrás do Instituto. Que coisa, a gente vê daqui a pouquinho no nosso retorno. Olá, são 7 horas e 3 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora um assunto grave, o Ministério Público está investigando uma suspeita de poluição ao Igarapé, que corre aos fundos do Instituto Médico Legal na Zona Norte. Há indícios, gente, que a água usada nos exames da necrópsia não tem recebido tratamento adequado na hora de ser descartada no Igarapé. Que coisa, hein? Vamos ver então na reportagem do José Augusto Souza. Aos fundos do Instituto Médico Legal existe um pequeno fragmento de floresta. Quem mora ali conta que a mata esconde um pequeno igarapé. Descer daqui direto aí, você não sei lá. Já foi lá? A água é limpa lá? Você já foi lá? Não é limpa não, porque ela é poluída essa água. Poluição que pode vir do IML. Segundo o Ministério Público Estadual, há indícios de que a água utilizada nos exames de necrópsia não recebe o devido tratamento antes de ser descartada. O problema foi observado durante uma inspeção feita pela Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial em dezembro do ano passado. 3 dias após a inspeção, dia 5 de dezembro, nós mandamos um ofício, um expediente ao secretário de Segurança Pública da época, informando todas essas constatações que foram feitas no IML à época e solicitando providências. Esta semana, nossa equipe foi ao IML. Segundo os funcionários, a água suja é tratada nessas caixas de concreto antes de ir para o esgoto. Mas notamos que parte desses resíduos cai direto na floresta. O Ministério Público aguarda um laudo do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para comprovar ou não o dano ambiental. Mas esse não é o único problema. O relatório feito pelo promotor aponta também que as 22 gavetas frigoríficas são insuficientes para atender a demanda do IML. O ideal era ter pelo menos 40. Isso porque, se 15 anos atrás o número de necrópsias por mês não passava de 100, hoje chega a 200. O prédio do IML foi inaugurado em 2001. De lá para cá passou por apenas uma reforma. Existe um projeto para ampliação do Instituto, mas ele está parado na Secretaria de Infraestrutura do Estado desde 2012. Tudo que o Ministério Público contemplou nessa requisição está sendo atendido. Algumas coisas já foram providenciadas e outras dependem ainda da reforma e da ampliação do Instituto que está em andamento. Entre outros itens, a ampliação prevê uma nova estação de tratamento dos resíduos e maior capacidade de atendimento ao público. Se essas mudanças não forem implementadas este ano, o governo do estado pode responder na justiça. Como nós vamos fazer uma inspeção de segmento esse ano também no IML, nós vamos verificar se todas essas irregularidades e essas constatações foram sanadas pela pasta de segurança pública. Se não, vamos adotar providência, talvez até de cunho judicial, para regularizar essa situação. Aí precisa mesmo, né? Como o Zé mostrou aí na reportagem, o prédio foi feito em 2001, nós estamos em 2015, ou seja, em 14 anos foi feita apenas uma reforma, como a gente mostrou na reportagem muito bem feita pelo Zé, é completamente insuficiente o número de câmaras frigoríficas, inclusive a cidade aumentou, infelizmente o número de crimes também, e é preciso tomar alguma providência. A gente espera realmente que esse projeto aí de reforma que está engavetado desde 2012 saia da gaveta, porque o IML realmente não pode ficar desse jeito. Vamos então ver como é que está o trânsito, voltar lá para cima com a Adeilson. Nossa, Adeilson, parece que agora o tempo fechou mais ainda, é isso? Fechou, Dani, exatamente. Inclusive, a gente ia trazer as informações da Bola do Coroado, Complexo Viário Gilberto Mestrinho, mas nós fomos forçados a sair de lá, porque a chuva já é um pouco bem forte, o tempo bastante fechado, chove já em toda a zona leste da capital do Amazonas. Neste exato momento, aqui na zona centro-sul, já pegando o Parque 10, não chove, apenas chuvisca, mas na zona leste já chove. Vamos lá para baixo, Alex, mostrar ali que nós estamos nas proximidades aqui do V8, a gente mostra ali o viaduto Miguel Arraes. O trânsito por aqui é tranquilo,
A pista ainda é boa, não chove neste local, Dani, mas daqui a pouquinho o comandante até nos chamava a atenção aqui, o Robson Teixeira, já a chuva vai acometer também aqui a zona centro-sul, aqui pelo lado do Parque 10, principalmente na saída da Grande Otelo, para quem segue aqui a Mário Ipiranga Monteiro. Já chove bastante. Vamos mostrar a zona leste da capital do Amazonas. Muita atenção ao que a gente pede para quem vai sair de casa lá da zona leste, na manhã desta quarta-feira, de tempo muito fechado. Dani. 7h08, a gente mostra imagens ao vivo do RC-COP, inclusive a lente do Alex começa agora a receber umidade, alguns respingos, e a gente vê ao longe, a gente não consegue ver praticamente nem a linha do horizonte, realmente muito fechada em direção à zona leste e zona norte da cidade. Essa direção é mais ou menos o distrito, passamos agora um pouco, e realmente está muito fechado. Agora a gente já está em direção à Ponta Negra, a câmera, olha, a gente vê o Rio Negro lá ao fundo e realmente muito fechado. A gente tenta voltar com vocês, Adeilson, daqui a pouco. Vamos ver se o RC-COP continua voando mesmo com esse tempo fechado ou se vocês vão ter que descer por questões de segurança. A gente chama daqui a pouco, olha ali a ponte. É bonita a imagem, não deixa de ser bonita a imagem. Agora, com essas nuvens carregadas, realmente é preocupante. Depois de toda a chuva que caiu ontem na nossa cidade, a gente já mostrou aqui no Manhã no Ar a reportagem, inclusive, de o que aconteceu em determinados pontos de alagamento pela cidade, mais de 20 pontos, mais de 20 chamadas, segundo a Defesa Civil. E uma chuva dessa que a gente estava mostrando aqui no RC-COP intensifica ainda mais essa situação de emergência, esse drama que essas famílias vivem. Vamos acompanhar, esperar que aí bata bastante vento, que essas nuvens vão indo para longe das cidades para não piorar ainda mais a situação dessas pessoas. Está chegando denúncia no nosso telespectador, a reclamação vem lá do município de Anori. Vamos ver, a gente tem fotos, olha só. Os moradores estão reclamando que a Defesa Civil do município não está entregando a madeira para que eles possam construir as pontes e circular a cidade por conta aí da cheia. Eles falam que procuraram o poder público, não conseguem assistência. Eles disseram ainda que os funcionários da Defesa Civil falaram para os moradores pegarem madeira nas serrarias, mas os donos desses locais não estariam liberando essa madeira por falta de pagamento da prefeitura. A gente realmente vai entrar em contato com a assessoria do município, com a prefeitura, para saber o que está acontecendo, né? Mandaram os moradores lá pegar madeira, agora os donos das serrarias dizem não podemos dar porque não pagaram a gente ainda. Então a gente vai entrar em contato daqui a pouco com a prefeitura para saber quando é que eles podem então ter acesso a essa madeira. 2 homens armados levaram mais de R$100 mil em joias de uma loja no centro da cidade na manhã de ontem. A joalheria estava com câmeras de segurança desativadas. E o dono acredita que os bandidos conheciam aí a rotina do trabalho no estabelecimento. Vamos ver. A loja Mina de Ouro fica na rua Guilherme Moreira, área comercial do centro da cidade. E mesmo equipada com câmeras de segurança, 2 homens chegaram a pé, entraram na joalheria armados de pistola e fizeram o assalto. O dono acredita que eles sabiam da rotina do local. Eu tenho bastante câmeras, muito mais de 14 câmeras aqui, que cobre parte da rua e dentro de todas as áreas da loja, mas infelizmente o sistema desse vai e vem de energia durante o dia me queimou no break e queimou o aparelho. E eu chamei o técnico para dar manutenção. Nesse intervalo tive esse fruto. O prejuízo foi calculado em mais de R$100 mil. Eles só levaram as peças de ouro. Sentimento muito triste porque nós geramos emprego, pagamos uma fortuna de imposto, não tem polícia para nos defender, a polícia chegou quase 1 hora depois, é bom ligar, o 190, cansamos de ligar para o 190, eu, meus vizinhos, os lojistas, todo mundo, e apareceu quase 1 hora depois. É estranha realmente essa história. A assessoria de comunicação da Polícia Militar também acredita, como é o dono da loja, que alguém tenha passado as informações sobre a rotina da joalheria para facilitar esse assalto e sobre a segurança na área. Voltou a informar que o policiamento é feito por rondas em carros e motos, além de policiais a pé na área ali do centro e adjacências. Tomara que encontre aí esses bandidos. Esse ano, o duelo entre Caprichoso e Garantido completa 50 anos. E os festejos chegaram à Assembleia Legislativa, que fez uma sessão solene em homenagem ao Festival de Parintins. Além dos discursos, a sessão contou com a presença de pessoas que fizeram parte dessa bonita disputa. Galeria e plenário da Assembleia Legislativa ganharam as cores de Garantido e Caprichoso. A sessão homenageou os 50 anos do Festival Folclórico de Parintins. Uma festa para o povo parintinense, um momento assim de se comemorar
porque é através dessas homenagens que a gente sente o quanto nós somos queridos a nível de Parintins, a nível estadual e a nível nacional. A festa começou em 1965 e ganhou grandes proporções na década de 80. A Ilha dos Tupinambás ficou famosa em todo o mundo. A sessão na Assembleia Legislativa reconheceu a contribuição do festival à cultura do Estado. Isso é muito importante, não só para o Caprichoso, para o Festival Folclórico de Parintins, né? Os dois bumbais estão fazendo esse ano 102 anos, mas são 50 anos de disputa do festival. A ideia da homenagem foi do ex-prefeito de Parintins, o deputado estadual Bigacia. Nós precisamos entender que o Festival de Parintins hoje ele é o principal produto cultural do estado do Amazonas e da Amazônia. Nós temos hoje o maior festival folclórico do Brasil e está entre os 10 maiores eventos folclóricos do mundo. Durante as últimas 5 décadas, muita coisa mudou. O local das apresentações, regulamento, itens. O que continua igual é a paixão pelos bumbais. Paulinho Farias, que foi apresentador do Garantido por 26 anos, é um desses apaixonados. Ele também recebeu homenagens. Eu estou emocionado, isso é uma grande honra para todos nós parintinenses recebermos essa homenagem da Assembleia Legislativa pelos 50 anos do Festival Folclórico. E eu, que fiz parte dessa trajetória, dessa história, me sinto muito honrado em estar aqui presente. Seu Raimundinho Dutra também faz parte dessa história. Ele começou a compor para o Caprichoso em 1944 e nunca mais parou. São mais de 400 toadas. Eu faço toada por brincadeira. Quando eu digo vou fazer uma toada, eu faço rapidinho. É rápido. A última toada minha foi essa. Sou um pequeno gigante estrelando da selva. Das minhas entranhas emanam ar sem fim. Sou alegria no mundo que os sonhos aquecem. Sou a decantada gleba dos parintins. Eita, poesia cabocla aí do seu Raimundinho Dutra. Um grande beijo também pro Paulinho Faria. Eu estive lá, né? Estive lá e foi assim, uma festa fantástica, emocionante, realmente uma homenagem muito querida de todo mundo da Assembleia, com vários discursos, muita emoção das pessoas. Durou quase 3 horas, mas foi tudo de bom. Todo mundo que participou de alguma forma do Festival de Parintins se sentiu muito homenageado aí pela Assembleia. E por falar em Parintins, temos uma boa notícia para quem está se organizando aí para curtir o festival esse ano. As passagens de barco, gente, estão mais baratas que no ano passado. Vamos ver aí a reportagem da Alane Guzmão? O movimento ainda é fraco na procura de passagens para Parintins, mas isso deve mudar até o fim do mês. Pelo menos é o que garante a Associação das Agências de Passagem de Transporte Aquaviário do Amazonas. E para atrair clientes, o preço da passagem este ano caiu mais de 20%. De barco, por exemplo, é possível comprar um trecho por R$ 100. Se o consumidor optar pelo pacote de ida e volta, incluindo a estadia, o valor chega a R$ 250. Outra opção são as lanchas a jato, que fazem a viagem pela metade do tempo utilizado no barco, ou seja, saindo de Manaus rumo a Parintins em até 9 horas. E os preços variam de R$ 200 a R$ 250. É bom para o comércio, é bom para o dono das embarcações, tenha bastante o público presente, né, que participe. E também não só para a capital, como para o município de Parintins, porque as pessoas vão para lá para gastar lá. Quem aproveitou a promoção foi este torcedor do Garantido. Fábio tem 24 anos e desde os 15 não perde um festival. E eu vou, dia 20 de junho, vou passar a semana do festival por lá. Quer dizer, mesmo com a crise? Mesmo com a crise, a gente dá um jeito de ir. Ó, que bacana, hein? Todo mundo lá. Olha só, ainda agora a gente mostrou essa manifestação, né? Essa manifestação do bem, que é a diminuição do preço da gasolina para as primeiras 200, 250 pessoas que amanhã chegarem em determinado posto de gasolina para abastecer. A gente postou porque tem muita gente perguntando aí pelo WhatsApp, pelo Facebook também, mais informações, como chegar, quem tem acesso, a partir de que horas. Então a gente botou todas essas informações para você que está com dúvidas aqui, ó, na página do Facebook no Manhã no Ar, Dia da Liberdade de Impostos, amanhã, dia 21, estão todas as informações, o preço da gasolina R$ 2,20, cada veículo terá direito a 20 litros, vai lá no Facebook, curte e aproveita, se informa como é que pode
participar e lucrar também com essa manifestação do bem. A partir de hoje, os médicos aqui do Amazonas começam uma série de discussões sobre carreira e condições de trabalho no estado. Você vê a conversa sobre esse assunto na nossa entrevista. Não sai daí, agora são 7h18. A gente volta já já. Então, eu estou conversando já aqui, inclusive, a gente já está batendo papo, são 7h20, porque o Sindicato dos Médicos do Amazonas vai realizar hoje e amanhã a terceira edição do Fórum de Cooperativismo Médico, junto com o Fórum de Cooperativas e Empresas de Especialidades Médicas no Amazonas. Saúde é um assunto, né, sem dúvida nenhuma, que interessa a todo mundo, por isso a gente recebe aqui o médico Mário Viana, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui no Manhã no Ar. Doutor Mário, a minha primeira pergunta é em relação à regulamentação da carreira de médicos na rede pública. Nós temos já um avanço, em 2013 foi aprovada essa regulamentação, mas ela não foi implementada. Quais são as principais propostas da categoria para essa regulamentação? Então, na verdade, a categoria teve um grande sucesso em aprovar essa carreira médica de Estado em 2013. Agora a luta é a regulamentação, ou seja, fazer com que a lei seja aplicada de fato, né? E a carreira prevê exatamente aquilo que qualquer carreira de Estado prevê, que o ingresso seja por concurso, e nós no Amazonas fizemos questão de colocar, através da PEC do deputado Luiz Castro, que o início da carreira seja para o interior, para que exatamente a população do interior, que é desassistida de saúde em relação à capital, vamos dizer assim, possa ser vamos dizer, melhor assistida, e o médico teria que permanecer lá inicialmente pelo menos por 4 ou até 7 anos, se ele quiser incorporar uma indenização de interiorização. Quer dizer, para ficar bem claro para todo mundo que assiste a gente agora em casa e que não conhece exatamente essa regulamentação e o conteúdo dessa regulamentação, funciona mais ou menos assim, gente, como a carreira de juiz e de promotor. Exatamente. O juiz, quando ele presta um concurso público ou um promotor, ele começa a carreira com o interior, geralmente, inclusive, o interior mais longe da capital, né? Exatamente. E aí, com o passar dos anos, ele vai se aproximando até ser transferido para a capital depois de alguns anos, 8, 10 anos de carreira. Dele, né? Se for desejo dele, alguns continuam, inclusive no interior. Então, a proposta é adotar para a rede pública de saúde, em relação aos médicos, uma carreira similar ao de juiz, é isso? Exatamente. E com isso, a população do interior, que a gente sabe que sofre grandes problemas realmente em relação à medicina, sobretudo a medicina especializada, teria esse problema sanado. Com certeza. Agora, esses médicos que vão para o interior, seriam já médicos especialistas ou seriam clínicos gerais? Nós temos, como eu te falava antes do início do programa, já um concurso, o último concurso realizado, se não me engano, no ano passado, retrasado, 230 médicos especialistas aprovados, né? Então, se o governo quiser, esses médicos já poderão ser utilizados nessa carreira de Estado, assim que ela for regulamentada, nos diversos municípios, de acordo com as suas necessidades de especialistas. Quer dizer, é interesse dos médicos, inclusive, trilhar essa carreira começando pelo interior? Não há dúvida, os médicos sabem da necessidade de darem, né, a sua contribuição ao interior. Nós temos contato com os alunos da UEA, que são formados para isso, para retornarem ao interior, principalmente aqueles que entram pelas cotas, né? Então isso já é uma conscientização. Agora precisa realmente estruturar essa carreira de tal forma que o médico tenha garantias de um bom ambiente de trabalho, uma remuneração adequada e que ele possa ter uma perspectiva na sua carreira de progredir, né? E essa progressão também muitas vezes está ligada a ele estar em um grande centro, onde ele possa estar se especializando cada vez mais. Doutor Mário, muitas reclamações, não só de usuários do serviço público, mas também dos próprios médicos, dizem respeito à infraestrutura em unidades públicas da capital e também do interior. A gente queria ouvir agora um áudio que chegou do município de Altazes e depois a gente vai comentar sobre isso. Vamos botar o áudio, produção? Hoje, a saúde pública aqui do município se encontra sem um caos. Infelizmente, o que vem ocorrendo no município é isso, né? O nosso hospital não tem mais capacidade para os nossos pacientes, né? Os leitos estão todos estragados, todos danificados, né? Não temos lençóis adequados, né? Não temos aparelhos que sejam adequadamente esterilizados para as cirurgias de pequeno risco. Então, hoje o nosso hospital está nessa calamidade, infelizmente, né? Não tem apoio da prefeitura, não tem apoio do governo.
Então isso é muito triste, é lamentável para o nosso município. Altazes é uma cidade que é metropolitana, que fica a 117 quilômetros da capital, está passando por essa situação, né? Inclusive tem até denúncia já de que o prefeito municipal tem uma folha de pagamento onde consta alguns nomes de médicos que nem sequer aparecem para trabalhar, são médicos fantasma. Então fica aqui a indignação do povo, né? O nosso repúdio pelo nosso hospital. Queremos um hospital de qualidade, um hospital que possa suprir a demanda do município, né? Inclusive já tem até no governo um ofício solicitando um novo hospital para 80 leitos, né? Tem até o terreno já, mas infelizmente isso ainda não foi concretizado para o município. E é lamentavelmente isso para a gente, para nós filhos de Altazes. Isso fica à mercê do poder público, né? Do legislativo e do estadual. Aí a participação do Geser Clay de Altazes, ele fala super bem, a gente mostra que é uma pessoa articulada, né, consegue. E a gente sabe que, como ele mesmo falou, Altazes é um município que está, uma cidade que está aqui bem próxima da gente, é um município próximo da cidade de Manaus. A gente pode imaginar municípios mais isolados como não está essa situação. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, tudo bem, a gente precisa dos médicos no interior, médicos especialistas, como o senhor falou, têm interesse de ir, mas de que maneira também essa estrutura que eles encontram ao chegar no interior acaba prejudicando o próprio trabalho, tendo que mandar os pacientes então para Manaus? Então esse realmente é o grande problema que nós encontramos, né? A fuga dos médicos de atividade em locais de difícil acesso, no interior, é exatamente pela falta de estrutura para que se possa desenvolver um trabalho com segurança. A responsabilidade da atividade médica, você sabe, ela é muito grande. O médico responde eticamente, criminalmente, por algum desvio que possa acontecer na sua atividade. Então a gente lamenta a situação de Altazes, né? Sabemos que a situação da logística de saúde no interior do Amazonas é uma dificuldade muito grande para a Secretaria do Estado, para o governo, nós entendemos isso, né? Mas entendemos que a presença do médico, de equipes de multiespecialidades, né, faz com que o próprio Estado também e os municípios se organizem para ter esse profissional lá, né? Acredito que a ausência desses médicos, acreditando na denúncia, seja até pela falta de estrutura que o próprio município oferece, né? Oferece lá e pela própria denúncia do cidadão, né? Então, eu acredito que isso é um problema da gestão municipal, estadual, né? É preciso realmente apurar a fundo isso daí e oferecer as condições para que a população tenha uma saúde pública de qualidade. Inclusive, muitos médicos participam, têm contato com a imprensa, fazem inclusive denúncias, né? Porque é lógico que nenhum profissional, sobretudo médico, pelo qual é imputada uma série de responsabilidades, como o senhor falou, ninguém quer trabalhar sem uma estrutura básica, mínima, para fazer o seu ofício, sem dúvida nenhuma, né? Vocês também nos informaram que hoje 100% dos médicos que trabalham em urgências e emergências seriam terceirizados, é isso? Exatamente, são as cooperativas e empresas de especialidades médicas. Em que isso implica e qual é uma possibilidade de solução, no seu ponto de vista? Então, na verdade, esse fórum, né, ou fóruns que nós estamos realizando, hoje inicia o 3º Fórum de Cooperativismo Médico, né, que vai abordar mais a questão das Unimedes, não só da Unimed de Manaus, mas das Unimedes do Brasil todo, né? E amanhã é o 4º Fórum de Cooperativas e Empresas de Especialidades Médicas, né? Que, como você disse, atuam hoje mais de 2.000 médicos, atendendo toda a urgência e emergência de Manaus e, consequentemente, do Estado, de certa forma, né? Nós sabemos das dificuldades da maioria dos municípios. Então, essa discussão, né, sobre qual a melhor relação de trabalho hoje para o serviço público, se são as empresas cooperativas, né, se são OS ou CIPs, né, que estão atuando, ou se é o médico estatutário, carreira de Estado. Essa é uma grande discussão, é um dos temas do evento, né, em que o próprio secretário de Saúde vai palestrar e ele vai dizer para a gente como que ele vê essa relação, nesses 3 tipos de relação de trabalho. Como é que o senhor vê? Eu vejo que a carreira médica de Estado é a grande solução para o problema da saúde pública, né? E penso também que as cooperativas e empresas podem atuar em paralelo com essa situação. Mas não substituindo? Não substituindo totalmente.
A gente precisa rever esse modelo, né? Nós temos tendo dificuldade, inclusive, agora na renovação dos contratos. Os presidentes de cooperativas, diretorias, vão se reunir com o sindicato hoje às 2 horas, já como uma prévia do evento que começa à noite. E nós precisamos realmente melhorar cada vez mais essa relação. A terceirização, ela implica numa parceria, né? E a carreira médica é uma carreira de Estado, é uma carreira própria do Estado, com todas as garantias que tem que ter esse tipo de relação de trabalho. Eu acredito que é um grande momento com a participação do Ministério Público Estadual, Federal, das Forças Armadas vão estar envolvidas também, para a gente discutir e encontrar realmente soluções. É esse o trabalho que o sindicato tem feito, de debate, de conversa. Não é só greve, não é só enfrentamento puro, mas de encontrar soluções para os problemas da saúde pública. E que elas venham e venham rápido para o bem de toda a população. De ser mais efetivos. E rápidos. Muito obrigada. Então, eu conversei aqui com o médico, Dr. Mário Viana, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, que dizem respeito não apenas à carreira dos médicos, mas, sem dúvida nenhuma, à saúde da população, sobretudo do interior. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nossa torcida que as soluções sejam encontradas. Isso. Muito obrigada. Olha só, com a expectativa de vida aumentando no Brasil, surgiu um novo mercado de trabalho, o de cuidador de idoso. E, apesar do amor e carinho serem fundamentais para exercer essa função, existem técnicas para cuidar dos nossos velhinhos e, por isso mesmo, muita gente busca se qualificar para atender essa demanda. Vamos ver. Elas se conheceram no hospital quando Francisca foi contratada para fazer companhia à dona Raimunda. E o que iria durar apenas alguns dias já completou 2 anos. O carinho entre as duas revela uma relação quase de parentesco. Eu já tenho amor nela, tenho carinho nela, em todos eles, né? São, assim, eu convivo com eles mais do que a minha família, que eles me tratam muito bem. Paciência e cuidados são alguns requisitos que essa turma garante ter. Por isso, resolveu apostar em uma ocupação que vem ganhando espaço no mercado, a de cuidador de idosos. Estou fazendo curso de enfermagem para a parte da manhã e o curso ele traz bastante benefício para a gente, quem quer exercer como na área de saúde, principalmente como cuidadores de idosos. Para atender a demanda que só aumenta, a Escola Municipal de Serviço Público abriu uma turma com 90 vagas, que foram preenchidas no primeiro dia de inscrição. O sucesso foi tanto que surpreendeu até a direção. A coordenadora já estuda medidas para distribuir essas vagas. A procura é imensa. Desde o momento das inscrições, nós abrimos 100 vagas, que é o que nós temos condições de atender. E aparece, em média, 500 a 600 pessoas, até brigando pela vaga. Tanto é que, para o mês de agosto, o próximo culto, que é feito 2 por ano, será feito um processo seletivo. A nossa diretora tem pedido para a gente, vamos fazer um processo seletivo para selecionar melhor essas pessoas desde o momento da inscrição. Maria Rosa viu o anúncio do curso no jornal e resolveu arriscar. Aqui, os alunos aprendem como lidar com os desafios do dia a dia, as limitações, além do trabalho de higiene e saúde. A gente aprende da enfermagem, da geriatria, odontologia, na saúde bucal, a gente está tendo aula hoje, bem explicado. Desde 2013, o Congresso Federal discute os direitos do cuidador de idoso. Mas, enquanto nada é definido, os contratos são regidos com base na lei das domésticas. Há 20 anos, Lana Magalhães trabalha nessa área e agora decidiu se qualificar para garantir direitos como carga horária de 44 horas semanais, férias e 13º. E depois de tanto tempo, procurou especialização por quê? É justamente para que a pessoa que nos contrata, qualquer um de nós, ela possa ter respaldo, né? Ele possa ter uma garantia de que o trabalho vai ser feito com qualidade, né? E vai ser bem feito. Com certeza a pessoa que nos contratar não vai ter motivos para queixa. Aí o pessoal que está se qualificando para cuidar bem dos nossos velhinhos. São 7 horas e 34 minutos. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com notícias do esporte. Tudo sobre a rodada do Barezão. Até já. Vamos de volta. Daqui a pouco começa o programa Hoje em Dia aqui na TV A Crítica. Vamos ver quais são os destaques de hoje. Bom dia, César Filho. Bom dia, Daniela. Alô, alô, Manaus. Hoje em Dia tá demais. Eu fui conversar com a atriz Ana Paula Tabalipa e ela abriu o coração no SOS Mãe. E mais, no Estação Rodoviária tem alegria, choro, emoção. Conheça os motivos do vai e vem
no maior terminal rodoviário do Brasil. Eu fiquei curioso, você ficou também? Então a gente vai estar te esperando aqui no Hoje em Dia. Até mais. Claro que fiquei curiosa, César Filho, até mais. Olha só, agora é hora de falar do esporte com Carol Queiroz, que já está ao vivo, direto do estúdio do Craque na TV. Cadê a Carol? Agora, Carol. Bom dia, Carolzinha, tudo bom? Bom dia, Dani, tudo bem por aí também? Tudo tranquilo. Hoje tem rodada do Barezão, é isso? Tem rodada do Barezão, sim, Dani, mas antes, olha só, vamos falar de futebol mesmo. Você sabe, Dani, que tem um xodó aí da torcida do Nacional que tá de volta, viu, no clube. Ele é o principal contratação aí da disputa para a Série D desse ano. O meia Danilo Rios foi apresentado ontem pela diretoria do Leão. Vamos ver então como é que foi a chegada dele? Danilo Rios voltou com honras ao Nacional. A diretoria apresentou o meia no salão de troféus na sede do clube amazonense. Os torcedores foram acompanhar a chegada do DR10. O atleta voltou para ajudar o time na disputa da Série D. Pelo que ele mostrou em 2013 aqui, se tornou ídolo, foi um dos atletas que participou bastante das nossas vitórias contra as equipes de fora e dentro do campeonato regional. Então nós resolvemos trazer, demonstrou vontade de vir, nós demonstramos vontade de trazê-lo e o Danilo está aqui. A Série D nós esperamos que ela seja bastante longa para nós e que ela se estenda até novembro. O meia que ajudou o Leão a chegar à quarta fase da Copa do Brasil em 2013 está confiante. E agora o objetivo é chegar mais longe. O meu projeto, e assim como o Nacional, é alcançar algo muito maior para o clube. Eu acho que o clube tem todas as condições para isso. Então eu desejo ficar aqui por muito tempo agora, né? E se Deus quiser, alcançando esses acessos aí para frente. Os torcedores estão eufóricos com a contratação. Já acham o elenco atual muito bom. Agora, com a volta de Danilo, garantem que o time está mais forte tecnicamente. A Série D é um futebol muito difícil, mas nosso objetivo é chegar à Série C. E nós vamos vencer, pode acreditar nisso. Nós estamos aqui vibrando com a volta do Danilo Rios e com o elenco que o Nacional se encontra hoje. E Carol, eu queria te fazer uma pergunta. O Danilo, ele já jogou antes, é isso? Ele é um reforço e tanto? Eu não conheço a história do Danilo. Fala um pouquinho pra gente. É um super reforço, viu, Dani? Danilo é ídolo do Nacional, já jogou sim no Nassa, tava no Nordeste e agora tá voltando agora aqui pro Amazonas, voltando pro Nacional, já foi campeão aqui, tudo. A torcida é apaixonada por ele, joga muito, viu? O meia agora vem pra Série D do campeonato. O amazonense já tá entrando agora na reta final, né? O Nacional aí liderando, como sempre, a primeira posição aí, né, do campeonato amazonense. E o Danilo agora vem aí para a Série D, né, para essa disputa que começa aí pro segundo semestre. Legal. É isso. Agora, bom, a gente tá falando de futebol, né? Vamos continuar falando de futebol amazonense. Tem rodada do Barezão. Vamos ver então aqui os jogos de hoje. Olha só, às 15h15 tem Nacional Borbense e Princesa no Jabotão. Hoje também, 3h30 da tarde, Manaus e Operário na Ubra. E às 4 da tarde tem Penarol e Rio Negro no Floro de Mendonça. Também hoje, só que às 8 da noite, São Raimundo e Iranduba se enfrentam na Colina. Amanhã jogam Nacional e Fast às 8 horas na Colina. Essa é a 17ª rodada do Amazonense, tá bom, Dani? Todo mundo ligadinho aí nos jogos. Tem também jogo no fim de semana. A gente transmite também, mas isso é um assunto para mais para frente, tá? Dani, agora é o seguinte, você sabe que o esporte também é uma forma de terapia, não sabe? Claro, a gente sabe sim, incentiva sempre aqui no Manhã no Ar, em todos os programas da TV A Crítica. Pois é, e olha só que legal, um projeto social desenvolvido por um grupo de professores usa o jiu-jitsu como estímulo para crianças autistas. Os resultados são sempre recompensados por abraços e sorrisos dos pequenos. Que gostoso, né? Vamos ver. Toda sexta-feira eles ficam eufóricos, já saem das salas de aula vestidos a caráter. E os ensinamentos da luta você começa a perceber antes mesmo da aula começar. Aqui o jiu-jitsu tem outra função. Esse é um grupo de alunos da Escola de Educação Especial André Vidal de Araújo. São crianças especiais, todas elas autistas. E a aula, que começa com todo mundo super agitado, termina assim. Quando a gente lembra do primeiro dia, que nem vestir o kimono eles conseguiam, hoje a gente vê eles de kimono, obedecendo comandos, obedecendo rotina, a gente consegue começar a ver a mágica do jiu-jitsu acontecendo, né? Mas lógico, o jiu-jitsu pedagógico, aplicado de forma intencional, né? Então,
A gente já consegue ver a evolução, o desejo deles de querer vir, que é o momento que eles brincam, que eles se extravasam, e depois eles ficam tudo calminho, assim, tudo calmo. E nessa contrapartida, a gente também dá o melhor da gente. E é essa a nossa busca constante, diária. As aulas começaram há um mês, mais ou menos, e os resultados já são visíveis. Ele, às vezes, na sala de aula mesmo, ele fica rodando. E aqui ele consegue trabalhar a interação social deles. Ele vem todo dia, né, filho? Carinho, né? É, ele é muito carinhoso, né, filho? Ele vem todo dia e uma vez por semana essa atividade para eles é excelente, sim, com certeza. Os alunos apresentam diferentes graus de autismo, mas o fato é que nenhum deles consegue estabelecer um diálogo. Por isso, os gestos são super importantes por aqui. As professoras já começam a notar a diferença dentro da sala de aula. Principalmente a questão da disciplina, porque eu tenho um filho autista que estuda aqui também, o Marlis. E ele também vai participar. E só de eu falar para ele que ele vai participar, e como o tio também luta jiu-jitsu, ele já muda. Imagina os meus dentro de sala que não tinham esse conhecimento, eles já estão mudando, eles têm assim um comportamento um pouco melhor. Melhorou assim, vamos dizer, 30%. É o esporte, mais uma vez, mostrando que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive desses pequenos. Com certeza, que trabalho bonito aí desenvolvido, né, por esses professores. Dani, olha, agora eu quero chamar a sua atenção que tá aí em casa, a sua também, viu, Dani? Manda ver. No próximo sábado acontece a 3ª edição da corrida mais animada da cidade, é a Pan Night Run, que reúne aí a atividade física e muita música num lugar só, viu? 10 dias antes do fim das inscrições, os 1.500 kits esgotaram. Chegando na 3ª edição, a Pan Night Run conquistou o público fazendo uma mistura diferente de corrida e balada. A corrida ela é um mix de esporte com festa, né? Na verdade, a gente coloca ao longo do circuito DJs, a gente vai ter 4 DJs no circuito, né? A gente tem a concentração, o corredor já é recepcionado por uma banda, né? Chama Oficial 80 novamente com a gente, nossa parceira desde o início. E no final também, quando na linha de chegada, ele já é recepcionado por um DJ da Pan, que vai estar ali fazendo agito, tocando. Serão 2 percursos dentro do conjunto Alphaville, de 5 e de 10 quilômetros, com prêmios no masculino e no feminino. A prova vai ter início às 7 da noite, mas a festa no local vai começar às 5 da tarde. E se você é um dos apaixonados por corrida que não conseguiu se inscrever, a 4ª edição já está no forno. Está sendo preparada com muitas novidades, né? A gente vai mudar tudo que você conhece de Pan Night Run, vem com muita novidade para a 4ª edição e aguarde. Olha aí, já é sucesso, né, Dani? Pan Night Run, muita balada, corrida pra galera se movimentar também. Eu já vou, ó, Você gosta, Carol? Você tá inscrita? Aqui. Conseguiu aí a inscrição? Ah, eu consegui, viu, Dani? Eu vou estar lá, preparada. Aliás, já vou começar a me aquecer, vou virar aqui, ó, já vou sair correndo. Um beijo e amanhã eu tô de volta, tá? Valeu, Carolzinha. Super beijo pra você. Até amanhã. Tchau. Tchau. E uma exposição em Manaus mostra a história de superação de pessoas que venceram o câncer. De peito aberto, já passou por 40 cidades do Brasil e no exterior e vai ficar aqui na cidade até o dia 7 de junho. Vale a pena conferir essa exposição que a gente mostra agora para você. A exposição traz fotografias de mulheres de vários estados do Brasil e até de outros países que tiveram câncer e venceram a doença. Agora, para entender melhor sobre esse projeto, vamos conversar com a idealizadora dele, a jornalista Vera Goric. Durante essas viagens, você conheceu muitas histórias, não? Muitas histórias. As histórias começaram pela minha própria família, porque a gente teve vários casos de câncer na família. Então, a minha irmã, que está aqui, teve o câncer de mama. Meu irmão, 2 dias de diferença um do outro, eu soube pelo telefone que eles estavam com câncer. Ela mora em Nova York, me ligou dizendo que estou com câncer, e meu irmão, que morava em São Paulo, onde eu moro, dizendo que estou com câncer. Aí a gente teve que lidar com isso. E um mês depois, a minha mãe também com câncer. Vera sempre escreveu para revistas femininas de moda e beleza e depois das experiências na família, resolveu ajudar mulheres que durante o tratamento perderam a autoestima. O enfoque é falar assim, mesmo que você passe por uma situação
muito desafiadora como é o câncer, quando você tem essa visão humanista do cuidar, de olhar para o todo, você consegue vencer e ultrapassar qualquer coisa de uma maneira mais digna. A exposição, já exibida em 40 cidades e visitada por mais de 8 milhões de pessoas, tem mulheres do Brasil, Estados Unidos e Espanha. Hugo, marido da Vera, é o autor das fotos exibidas aqui. Num primeiro momento foi extremamente difícil, porque eu falei, eu não posso fazer disso aqui um show de horrores. Elas estão sofrendo, elas estão com problemas de depressão, de identidade, né? Mas se não é um show de horrores, também não dá para tentar pintar de cor-de-rosa. Como traçar uma linha entre os dois lados e conseguir uma coisa que seja humanista, né? Que tenha uma perspectiva positiva e que ajude elas a superarem esse processo e até se enxergarem dentro dele. O resultado desse trabalho de 2 anos foi aprovado pelo público. Eu gosto muito das histórias onde as pessoas se superam, especialmente quando se superam de uma doença. Comovente, né? A gente sente uma sensação assim de que vale a pena lutar pela vida. Ainda nessa semana, dia 21, nós teremos uma palestra às 18 horas gratuitamente no nosso teatro, também falando um pouquinho sobre os cuidados, prevenções, enfim, tentando humanizar o aspecto também da doença com relação a pacientes e não pacientes. Que fotos, hein? Que histórias de superação. Vale a pena conferir, mostrar aí para os seus filhos como se supera um problema na vida e continua, apesar de tudo, sendo feliz. Que tal voltar no tempo e conhecer animais pré-históricos? É isso que a exposição da Era do Gelo, em um shopping da Zona Norte, mostra para os seus visitantes. Réplicas de criaturas gigantes, como o mamute e o tigre dente de sabre, que foram personagens aí de filmes, deixam as crianças encantadas. Vamos ver. Mesmo com um pouco de medo, Júlia acompanhou o pai e não fez feio na hora da foto. Mais ou menos surpresa, né? Porque a gente pegou na internet a informação de que ia ter essa amostra aí, né? Desses animais pré-históricos, né? Mais ou menos. Então, eu trouxe aqui a minha família aqui para prestigiar, aqui a minha esposa, e minha filha aqui. O que Renato gostou foi dessa ave que parece um avestruz, mas na verdade é o moa. Com 2,5 metros e coberto de penas, ela é considerada a maior ave não voadora do mundo e que sobreviveu até o século XVII. Além da ave gigante, o mamute e o tigre dente de sabre e outros animais gigantes que viveram há milhões de anos estão nessa exposição, que já percorreu vários países. Do Brasil, passou pelo Espírito Santo e Manaus é a primeira capital da região norte a receber os personagens da Era do Gelo. É um estudo de 2 anos para desenvolvimento dos animais da Era Paleozoica. É para fazer com que eles sejam assim, uma réplica muito original dos animais que viveram nessa era. Todo o material é feito de fibra natural, é feito muito próximo do que eram os animais daquela época. A exposição ela é autoexplicativa. Todas as vezes que a pessoa chega perto das réplicas, ela sabe curiosidades e origens sobre os animais e um pouquinho da história dele. Ou seja, ela vem aqui, ela vai ter entretenimento e vai levar um pouco de cultura também, universal. A exposição vai até o dia 11 de junho e apresenta 11 exemplares. E para a criançada, que já conhece alguns deles dos filmes, fica difícil não tirar pelo menos uma foto. O tigre, o Diego e o elefante. Curioso
gostoso aí, divertimento para toda a família. Vamos conferir agora alguns assuntos de hoje. Vamos lá, assuntos do dia, aqui no Manhã no Ar. Comissão de Aeroportos da região amazônica abre processo seletivo até o dia 12 de junho, de segunda a quinta, de 9 ao meio-dia. E o local é o destacamento de engenharia da Comara, no centro. Outras informações no www.comara.aer.mil.br. A comissão está ligada aí ao comando da aeronáutica e atenderá diretamente a demanda dos projetos e obras de desenvolvimento de infraestruturas de aeroportos em cidades do Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Quer trabalhar com isso? Não esquece, se inscreve lá. Agora vamos mudar de assunto. Personagens infantis animam o Parque da Criança. Quarta a domingo. Começa hoje, hein, gente? Até domingo, de 8 a meio-dia e depois de 1 às 5 da tarde, no Parque da Criança. Personagens como Alice, Branca de Neve, Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo são as novas atrações do parque durante os meses de maio a junho. Lembrando que a Cidade da Criança fica aqui na André Araújo, no Aleixo. A gente tem mais informações no Assuntos do Dia para você ficar de olho. Expo Memória Viva até o dia 22, ou seja, até sexta-feira, na Câmara Municipal de Manaus, de 8 da manhã a 1 da tarde. Tem filme, equipamentos fotográficos antigos nessa exposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade, a história da política da Câmara Municipal de Manaus. E uma curiosidade, hein? Todo esse material exposto foi cedido por servidores e ex-servidores da Câmara Municipal de Manaus. Eu adoro história, adoro coisa antiga. Vou, sem dúvida nenhuma, nessa exposição conferir, ver como é que é. Agora são 7h53. A gente está encerrando aqui o Manhã no Ar, agradecendo muitíssimo a sua companhia e a sua participação nesse comecinho de quarta-feira. Muito obrigada. Lembrando que 11 da manhã tem encontro marcado com Natália Nascimento e a Ludmilla lá no Magazine, e meio-dia com Wilson Lima no Alô Amazonas. Tchau, gente. Fica agora com Fala Brasil.